Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Nós da Diferença. Como passaram da semana passada para hoje? Tá tudo bem com vocês? Coloca aí nos comentários se vocês passaram bem a semana, o que fizeram de bom, se estão gostando do nosso programa. Eu tava contando da história, né, que quando aos meus 14 anos, eu fiz 14 anos em outubro de 1981, e em janeiro, dia 27 de janeiro de 1982, a minha mãezinha faleceu, né? Foi de repente, ela internou-se para fazer um exame, né, de pulmão, porque ela tinha um problema respiratório, né, bronquite asmática. E infelizmente ela teve uma parada cardíaca e tantas outras coisas, e infelizmente ela partiu. O que eu deixo de bom dessa situação é que foi aí, a partir daí que eu aprendi, eu tive a necessidade, eu fui obrigada a me desenvolver, não é? E só ficou a saudade e as boas lembranças da minha mãezinha, que era uma pessoa que gostava de me contar histórias, de brincar comigo. E aí? Você tem filhos? Brinca com seus filhos? Senta no chão para brincar com ele? Conta histórias, contas de fada, história da sua vida. Sabe que eu, apesar de ter vivido só 14 anos com a minha mãe e ela ter vivido 49 anos de vida, ela me contou tudinho a história dela. Eu sei a história do passado, ela foi noiva, antes de conhecer meu pai, ela foi noiva de uma outra pessoa. E depois ela contou como ela veio para São Paulo, que ela era do interior de São Paulo. Filha mais velha, né, de 6 filhos. Depois ela conta pra mim como que foi o relacionamento com meu pai, como ela conheceu, como ela passou as gravidezes, né, de cada um. Nossa, eu tenho 2 irmãos mais velhos, o Rubens e o Roberto. Então minha mãe era muito companheira minha. E você? Seus pais, sua mãe, seu pai são companheiros de você? E você é companheiro dos seus filhos, seus netos? Costuma sentar e brincar? Viver a vida? Então, continuando a minha história. Esqueci, gente. Kelly, você tem que me ajudar a me lembrar. Eu tenho que audiodescrever para lembrar dos meus amigos aí que não enxergam. Eu sou a Regina Célia, psicóloga e psicanalista. Estamos aqui no programa Nós da Diferença. Hoje eu estou com uma blusa verde, um bracelete, que eu adoro usar acessórios, brinco, pulseira, colagem. Eu estou com um bracelete prateado, um relógio também prateado. E ó, fala bem baixinho, eu tô com um brinco dourado. Eu não sabia que o meu brinco não combina com a pulseira. Tá bonito, Kelly? Tá linda. Então tá. Aí vocês me dão a opinião. Eu tô de óculos hoje, meu óculos redondinho, né? Marrom e preto, e a armação douradinha. Tô com o cabelo preso em rabo de cavalo. Aqui atrás de nós uma parede laranja. E temos 3 quadros. Eu ia descrever os quadros, mas eu não vou. Eu vou querer que vocês aproveitem e comentem pra mim o que vocês estão vendo, já que eu não estou vendo. Hoje eu perguntei para a Kelly, mas eu quero o olhar de vocês. Já vi o olhar da Kelly, agora eu quero ver o olhar de vocês. Então, continuando a minha história de vida, depois meu pai se casou, um tempo depois que a minha mãe faleceu. Casou-se com uma pessoa que era amiga da mãe de uma colega minha de escola, amiga da mãe da Antonieta. Ele se casou com a dona Marisa e teve um filho com ela, meu irmão Ronaldo, meu irmão caçula, que nasceu quando eu estava com 16 anos. Fazia questão de pentear meu cabelo, de me ajudar a me vestir, passar batom, né? E tantas outras coisas mais pessoais, né? E aí eu tive que aprender a passar, a pentear meu próprio cabelo. Então, assim, eu peço para vocês, pais, familiares, ou pessoas que com o passar do tempo venham a ficar com deficiência, saibam que não é
a pior coisa do mundo não é estar ou ficar deficiente. Não é o fim do mundo, porque temos que aprender a ver a vida com outro olhar. E é isso que eu faço diariamente, né? Aprender uma outra forma. Nós somos feitos, 75% do nosso corpo é feito de água. E a água, ela é adaptável. Se você colocar ela num copo, ela vai ficar com o formato do copo. Em compensação, se você colocar a água do copo dentro de um prato, ela vai ficar com o formato do prato. Olha que legal! Né? Se você colocar dentro de uma tigela quadrada, ela vai ficar quadrada e não mais redonda. Então, assim, nós somos adaptáveis. Tudo tem uma outra forma de ver a mesma coisa. Então, assim, é possível. É para mostrar que é possível. Continuando aí a minha história, eu completei a minha 8ª série. Eu estudava numa escola estadual, no Colégio Silva Jardim, ali próximo ao metrô do Curuvi, ainda existe até hoje. E o ensino hoje é de ensino fundamental 1 e 2, de 1º a 5º ano, e depois do 6º ao 9º, né? Pra gente concluir a primeira etapa ininterrupta, né? E as escolas tinham esse ciclo todo, outras escolas tinham o ciclo, na época chamava-se colegial, depois mudou para ensino médio, 2º grau, né? E onde eu estudei no Silva Jardim, na época era só de 1ª a 8ª série. E aí, o que acontecia? A gente estudava sempre com os mesmos colegas, o diferente era o professor e a gente acabava virando família. E o professor era um pouquinho o ser estranho da turma, às vezes, né, nas turmas maiores. Mas eu sempre me dei bem muito com os meus professores, com os colegas, e com a evolução da tecnologia conseguimos aí reencontrar alguns colegas aí pelo Facebook, pela internet. E hoje temos um grupo do WhatsApp dos amigos do Silva Jardim. Eu tenho lá no meu celular. Bom, eu concluí a 8ª série e o meu pai, hoje, meu pai teria 92 anos. E a sociedade em que meu pai nasceu e foi criado, e ele era militar também, a profissão dele, né? Acreditava que a função da mulher era aprender a ler, escrever, fazer trabalhos domésticos, casar-se, ter filhos, cuidar da casa, dos filhos e do marido. Então, quando eu concluí a 8ª série, meu pai achou que eu não precisava estudar mais. Era o suficiente, principalmente por eu ser deficiente visual. Não tinha nem as perspectivas segundo o que ele acreditava. Isso não é uma crítica, é uma constatação, tá? Segundo o que o meu pai acreditava da sociedade que ele nasceu e foi criado. Pessoas com deficiência não tinham condições de trabalhar e nem de casar-se. Não tinha por que casar-se, não tinha interesse, não existia essa possibilidade na cabeça dele. Então, quando eu terminei a 8ª série, depois que veio lá a notificação, tudo, na época de procurar uma nova escola, que eu teria que ir para o 2º grau, na época a gente chamava de 2º grau, né, em outra escola, ele falou, não, você não precisa estudar, você não tem condições de trabalhar, porque você é cega. Na época não existia tantas possibilidades de trabalho, o mercado de trabalho era muito mais reduzido para pessoas com deficiência. E na época também, lá em 1983, mulheres, né, filhas de militares, quando os mesmos falecessem, caso elas não tivessem casadas, tinham direito a receber a pensão do pai, né? E dividiriam com a mãe, ou no meu caso eu dividiria com a minha madrasta, que na época meu pai estava casado novamente. E foi isso que ele me falou. Você não precisa, você já sabe ler e escrever, você não tem condições de trabalhar, então não precisa ter uma outra formação. E quando eu morrer, a minha pensão, metade é sua e metade é da Marisa, né? Mas eu me revoltei, foi aí que eu aprendi a
a discordar do meu pai, brigar com ele e lutar por mim, pelos meus interesses, pelas minhas necessidades. E aí eu conversei com a minha professora, que me alfabetizou em Braille, né? A dona Maria Isabel, que para nós, alunos lá daquela escola, tenho certeza que é unânime, para nós ela representava a nossa segunda mãe. Né? Ela dava conselhos, dava bronca, né? Orientava quando preciso, orientava nossas famílias e a nós mesmos, né? Uhum. E aí a dona Isabel, eu falei com a dona Isabel que meu pai não queria mais que eu estudasse, a justificativa dele, e ela foi conversar com meu pai. Eu lembro que ela foi na minha casa para conversar com meu pai, meu irmão era pequenininho, o Ronaldo era pequenininho, e aí ela convenceu o meu pai a me colocar numa escola de segundo grau. E ela sugeriu que eu fosse para uma escola onde tivesse um curso de formação, que na época era um curso de formação para professores chamado magistério, e hoje em dia não existe mais esse curso técnico, que formavam professores, né, a partir do ensino de segundo grau, ensino médio, a profissão de professor, tá? Como a ETEC hoje, né, tem aí curso de desenho, curso de administração de empresa básico, etc, tinha o de magistério. Hoje em dia não existe mais, foi substituído pela faculdade de pedagogia. Bom, e aí meu pai falou, tá bom, né, vou colocar ela para estudar lá. Aí surgiu uma outra situação que era assim, ela tem que aprender a andar sozinha, porque quando o senhor não puder levá-la, tá bom. Ele me colocou e me acompanhava até que eu aprendesse a andar de bengala, né? Numa entidade para pessoas com deficiência visual, aprender a utilizar a bengala, e esse curso a gente chama mobilidade, né? Orientação e mobilidade. E o termo é bengala mesmo, tá? Não é muleta, não é varinha, não é vareta, é bengala, tá? Depois futuramente eu vou contar para vocês a história, como surgiu a bengala branca, por que tem a bengala branca, como utilizá-la, e hoje em dia tem outras bengalas aí, a bengala verde, a bengala branca e vermelha, depois eu conto. Bom, e meu pai fez tudo como a dona Isabel pediu, né? Me colocou na escola. E um fato memorável que eu tenho dessa época foi o seguinte: meu pai foi fazer a minha matrícula nessa escola, e ao comunicar a direção, ao fazer a minha matrícula, que eu era pessoa com deficiência visual, a diretora prontamente aceitou minha matrícula, ele efetivou a matrícula, mas ela marcou com ele uma reunião com a direção, ele como meu responsável, e os professores que porventura pudessem vir a me dar aula lá no segundo grau, no ensino médio, no colegial, que a gente chamava na época, no colegial, né? E meu pai me contou chorando isso, e eu até me emociono quando conto ainda essa memória, que no finalzinho, na verdade no começo de 1984, a diretora fez a reunião com os professores e ela falou: aqui está o pai da Regina, ela é pessoa com deficiência visual, ela é cega e ela vai estudar aqui. Tem algum professor que se opõe ao ingresso dela? Nenhum professor de biologia disse que sim, que ele foi o único a se opor, e meu pai contou isso chorando para mim. Falou que ele disse assim: eu não concordo em dar aula para uma pessoa cega, porque eu acho que pessoas com deficiência em sala de aula distraem e atrapalham os demais alunos. E meu pai falou para mim: eu nunca passei por uma humilhação tão grande em toda a minha vida. E recentemente, aí em 2022, nós vimos aí um senhor que se disse ministro da educação, o senhor Milton Ribeiro, que disse algo muito semelhante, né? Que pessoas com deficiência atrapalham os demais. Então vejam como nós somos considerados.
Imaginem a dor como foi a do meu pai, a dor de tantos outros pais ouvirem isso em relação a uma pessoa com deficiência. Imagine uma pessoa com deficiência que está tentando se integrar ouvir uma coisa dessa. Quanto dói dentro da gente e a gente não poder alterar. Porque a deficiência, para mim em particular, é tão comum quanto ter unha nos dedos, quanto ter um buraco nos ouvidos, o buraco da nariz. Faz parte de mim já. Para mim, ser deficiente, para mim, Regina, pessoa Regina, ser deficiente é enxergar. Eu não sou deficiente. Para mim é normal não enxergar. Mas aí futuramente a gente fala sobre isso. Mas aí eu entrei então na escola, não é? E fiz o primeiro ano e esse senhor professor de biologia me deu aula e foi o único ano na minha vida que eu fiquei de recuperação por conta dos critérios de avaliação que ele usava na época. Ele tinha um caderno de desenho e eu não conseguia desenhar elementos lá da biologia, né? Mitocôndria, hidra, tantas outras coisas. E também eu utilizava a prova e um trabalho, eu só conseguia fazer o trabalho e eu só conseguia fazer a prova na datilografia e não conseguia fazer o caderno de desenho, então o ano todo eu tive notas baixas. E aí fiquei de recuperação, e a recuperação era só prova, aí consegui me safar. E nos anos seguintes eu fiz o curso de magistério, primeiro ano era básico, né? Primeiro ano colegial era básico. E aí que a gente dividia perto do segundo ano, no caso o magistério era de 4 anos, então do segundo, terceiro e quarto ano colegial eu fiz o curso técnico de magistério. E por outros motivos também de preconceitos, esse professor não dava aula para magistério. E aí eu consegui me safar e me formei professora, né? E aí, no próximo episódio eu já vou contar a segunda parte e algumas outras situações mais complexas que eu passei e que acho que muitas pessoas podem passar situações iguais ou semelhantes. E eu quero que vocês comentem aí, você já passou por uma situação constrangedora ou humilhante, como a que meu pai disse ter passado ao ouvir isso? Como você se sentiu e como você reagiu quando aconteceu isso com você? E eu quero falar isso para quê? Para sabermos que a maior barreira de todos nós, pessoas com deficiência visual ou pessoas com outras diferenças, nossa maior barreira são as barreiras atitudinais, porque as barreiras assistivas, tecnológicas, arquitetônicas, a evolução da ciência, a evolução de tantas outras coisas, né, da arquitetura, do conhecimento, de tantas coisas são superáveis, mas as relações humanas são as que mais estão em defasagem hoje em dia, são as mais deficientes, tá bom? Então fica aí o convite para a próxima semana você estar aqui com a gente de novo no Nós da Diferença. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de fazer o seu comentário e não esqueça de compartilhar com os amigos, com os inimigos e continue ali, né, além do seu comentário ali de uma situação constrangedora ou difícil e como você reagiu a essa situação, comentar por que você acha que o nosso programa chama Nós da Diferença. Obrigado, Kelly, pela ajuda de hoje, obrigado pela sua paciência de ter me ouvido, de ter me assistido e até semana que vem aqui no Nós da Diferença.